Eu não sei direito por onde começar o vídeo de hoje, quer dizer, evidentemente eu vou começar pelo que eu acabei de testemunhar aqui em Old Trafford, mas eu não sei por onde começar dentro da análise dessa partida que, enfim, teve muito mais cara de baile, de carnaval, do que de um jogo equilibrado de futebol. É muito louco quando você pensa que, de um lado, um treinador estava à frente da terceira partida no comando do novo clube e, de outro, um treinador estava começando a terceira temporada à frente do clube. Evidentemente você sabe quem é quem nessa história e me impressiona como você já consegue enxergar uma impressão digital do Slot. Eu não vou aqui exagerar, né? Porque ainda estamos no começo desse trabalho e muito ainda existe do Klopp, até porque há muito mais semelhanças. Chuva chegou, hein? Para variar. Há muito mais semelhanças entre os trabalhos de Klopp, entre os estilos, né, de Klopp e de Slot do que diferenças. Porém, você já consegue entender uma mudança na velocidade com a qual o Liverpool imprime certas jogadas em certos momentos da partida e você não vê nada no Manchester United. Gente, o Manchester United, com todo o perdão, com toda a compreensão do peso dessa palavra, tá? O Manchester United, coletivamente falando, é um bando. A organização do Manchester United é inexistente. Cara, quem viu o jogo, viu algo chocante, não só pela vulnerabilidade defensiva do Manchester United, mas por ela estar longe de ser um ineditismo. Tempo vai, tempo vem, chuva vai, chuva vem, e a história do Manchester United é a mesma, gente. Eu vou pegar um vídeo da temporada passada para colocar aqui nesse lugar, para analisar o lado do Manchester United, evidentemente, porque, vamos lá, não foi o Manchester United que perdeu, foi o Liverpool que atropelou o maior rival, na casa do maior rival, cantando olé para a torcida do maior rival com 10 minutos do segundo tempo e vendo o torcedor do maior rival indo embora do estádio com os mesmos 10 minutos do segundo tempo. Foi o Liverpool quem criou isso. Então eu quero direcionar grande parte da análise dessa partida a quem venceu e não a quem perdeu. Vou falar, claro, da parte perdedora. Vou falar, claro, da atuação do Casemiro. Mas eu quero começar elogiando esse Liverpool que vai trocando notas de heavy metal, que também já eram um pouco mais raras na última fase da era Klopp, né, que era uma fase muito mais ponderada do que heavy metal, era mais um rock progressivo, mas agora parece estar indo para o jazz. Esse Liverpool que sabe o momento de parar um pouco o jogo para não se expor defensivamente, ainda mais contra um time que, em meio a tantos problemas, tem a qualidade de contra-atacar bem, e o Liverpool não permitiu isso. Não permitiu isso. 3 jogos com o Slot, nenhum gol sofrido. Alisson fez boas defesas hoje. O United criou um pouco mais de chances quando o jogo já estava meio que resolvido, né? Então o Liverpool perdeu um pouco da concentração, mas enquanto o jogo estava para valer, até os 10 do segundo tempo, o United pouco tinha criado. Cara, é muito impressionante. Esse Liverpool dá sinais super positivos nesse começo, né? Ainda é um começo. Ipswich e Brentford foram vitórias muito bem executadas, porém contra adversários que o próprio Slot reconhece que não devem oferecer grandes perigos.
por melhor que seja o trabalho do Thomas Frank, que já machucou o Liverpool em outras temporadas. Mas hoje era o grande teste, né? Acabou sendo uma brincadeira de criança. Mas era a primeira visita do Slot ao maior rival do Liverpool, num estádio, enfim, na temporada passada o Liverpool sofreu aqui e acabou tomando aquela virada na Copa da Inglaterra, por exemplo. Na temporada passada foram 3 jogos entre Ten Hag e Klopp, 2 empates e uma vitória na prorrogação do Manchester United. Então, por mais que isso aqui, abrindo o escopo para os últimos anos, para as últimas temporadas, isso aqui tem virado muito mais um salão de festas do Liverpool, uma extensão de Anfield, do que o Teatro dos Sonhos do Manchester United, não é simples, por mais que tenha sido simples. Então tem muito mérito o que o Slot fez. Tem muito mérito o que o Luís Dias fez. Tem muito mérito o que Mohamed Salah fez. Gente, ninguém marcou tantas vezes contra o Manchester United na história desse clássico do que Salah. 15 gols marcados. O segundo da lista é o Gerrard com 9. Está quase com o dobro. O Salah, que nos últimos 7 jogos aqui em Old Trafford, marcou 10 gols. Hoje ele saiu com 2 assistências para os 2 gols do Luís Dias e marcou o terceiro do Manchester United. Contra o Manchester United na Premier League, ele é o maior carrasco da era Premier League. São 18 participações diretas para gol, 12 gols marcados, 6 assistências. O número de 15 gols eu estou olhando para todas as competições. Esse novo perfil do Mohamed Salah, com o que me parece ter sido um bom implante capilar realizado no verão, e a comemoração à la Guarani de Campinas, sei lá, Cavani e tantos outros, está sendo uma marca muito interessante do Salah nesse começo de temporada. O Salah, que deu uma entrevista bombástica depois da partida para a Sky Sports aqui da Inglaterra, falando basicamente que ele considera que esse é o último ano dele no Liverpool, porque ninguém procurou. Ninguém do clube o procurou para renovar o contrato que vence ao fim dessa temporada. Me pareceu muito menos um anúncio de saída e muito mais rapaziada, olha só, vocês não me procuraram, então eu vou considerar que foi a última vez que eu joguei aqui em Old Trafford, por exemplo, pelo Liverpool. A não ser que os clubes se encontrem em alguma Copa da Inglaterra, inglesa nessa temporada. Foi muito mais uma cobrança, me pareceu, pública, a diretoria do Liverpool, que tem como padrão, né, a FSG não dar renovações gordas e longas para jogadores de 30 a mais. Então quem também está nessa situação é o Van Dijk, né? Mas hoje o Salah reclamou. Deu um show dentro de campo. É o rei do Egito, é o rei de Liverpool e é o rei desse clássico, né? Chama-se Teatro dos Próprios Sonhos. E com razão reclama do que parece ser, né, essa versão do Salah, uma bobeada grande da diretoria do Liverpool, uma ineficiência. Então é um pepino, são 3 pepinos, né, para a diretoria resolver em meio a esse começo muito positivo dentro de campo da temporada, que são os 3 contratos que estão vencendo ao fim do ano da temporada, que são Salah, Van Dijk e Alexander-Arnold. Eu queria falar um pouco também, eu tenho que correr porque daqui a pouco eu vou ser expulso, já está tarde pra caramba aqui. Eu queria falar também desse novo volante do Liverpool, camisa 38, holandês, Ryan Graven. Eu tô brincando porque parece uma nova... Se fosse uma nova contratação, tava todo mundo, olha, meu Deus. Cara, o Slot, ele parece estar reinventando o Gravenberch no Liverpool. Era um jogador meio na franja do elenco na primeira temporada, o que, enfim, primeiras temporadas são geralmente difíceis mesmo. Não é todo mundo que é um Salah. E o Gravenberch, ele hoje, se tem uma palavra para definir, na minha opinião, a atuação do Gravenberch é onipresente. E quase onisciente também. Ele estava em todas as jogadas, ele estava em todo canto, ele estava em toda a bola, impressionante, cara. No primeiro gol do Liverpool, que foi bem anulado pelo VAR, ele faz uma jogadaça. E é ele quem intercepta o passe mal dado pelo Casemiro no segundo gol, é ele quem participa de outras jogadas muito importantes. Ele engoliu
o meio-campo do Manchester United. Gravenberch dá sinais de ser um reforço dentro do próprio elenco para a posição mais carente do time titular desse Liverpool. E se confirmar-se dessa maneira ao longo da temporada, é o primeiro grande golaço, tá? Do Arne Slot no Liverpool. Impressionante também, claro, tenho que falar da fragilidade de mais uma atuação do Casemiro com a camisa do Manchester United. Infelizmente dói, cara, ver um brasileiro dessa maneira, mais o Casemiro, que é um cara que eu tenho uma admiração profunda pelo jogador, pela pessoa. E ele, cara, na minha opinião, foi a pior atuação que eu já vi do Casemiro na carreira. Muito exposto pelo Manchester United. Eu não vou individualizar essa derrota, mas eu não vou deixar passar uma atuação individual tão decisiva. A derrota é coletiva, o Manchester United não melhorou nada sem o Casemiro no segundo tempo. Até porque é mais difícil você melhorar depois de 2-0 nas costas, né? Mas não sinto que o problema do United seja o Casemiro, mas ele faz parte nesse momento de um problema desse meio campo, porque ele falha diretamente nos 2 gols e assim é o futebol. Você fica marcado quando você falha e sai gol. Antes das 2 falhas do Casemiro, o Lisandro Martínez errou 2 vezes a saída de bola, só que não saiu o gol do Liverpool, ele não fica marcado por isso, entendeu? E o Casemiro deu esse azar de errar 2 vezes e saírem 2 gols praticamente iguais. Pressão alta do Liverpool, vulnerabilidade na saída de bola do Manchester United, erro do Casemiro, passe do Salah e gol do Luís Dias, um roteiro praticamente idêntico a esses 2 primeiros gols validados do Liverpool aqui em Old Trafford. O Ten Hag deve muitas explicações, hein? O Ten Hag deve muitas explicações, porque a janela foi bem feita. Hoje estrearam no time titular o De Ligt e o Zirkzee, que foi muito mal, aliás. O De Ligt foi bem até quando dava para jogar minimamente ok, mas o Ten Hag precisa extrair mais desse time, senão, sei lá se ele celebra o Natal enquanto treinador do Manchester United. A cara do Sir Jim Ratcliffe, que estava nas arquibancadas hoje, ela dizia tudo, né? Em choque, irado, ira, me parecia ser o sentimento nos olhos quando eu vi as fotos do Sir Jim Ratcliffe na tribuna da diretoria hoje. Para finalizar, eu queria lembrar de um episódio que eu achei divertido. No primeiro tempo ainda, o Lisandro, ele dá uma pancada no Szoboszlai, que aliás hoje esqueceu o quadrado do controle, né? Não chutava, impressionante, só tocava, cruzava, teve várias oportunidades de chutar e ele chuta bem, né? E não chutava, mas enfim, tomou uma pancada do Lisandro, amarelo, bem dado, e o Van Dijk foi para cima do Lisandro, começaram a discutir e deu para ver claramente o Van Dijk meio que falando assim, cara, tenta fazer o que você fez com ele comigo, para tu ver. Quase que um te encontro lá fora, mas foi mais um te espero aqui dentro. Achei divertida a postura do Van Dijk, o capitão, no braço e na alma desse Liverpool arrasador. E tô na cabeça até agora com a musiquinha lá 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 Luís Dias from Barrancas and he plays for Liverpool. Muito boa. Deixa eu passar rapidamente para as outras partidas aqui, gente, porque eu tenho que correr. Já vejo o olhar do Sir Jim Ratcliffe para a partida, está mais ou menos o olhar dos seguranças ali na frente, atrás da câmera para mim. Mas vamos lá, eu quero passar rapidamente, principalmente pelo animal chamado Erling Haaland. Manchester City 3, West Ham 1 em Londres no sábado. Cara, não existe ninguém como o Haaland no futebol europeu, né? Assim, é impressionante sentir que o Haaland ele pode trazer uma outra dimensão para os próprios números depois de amassar tanto esses números jogando bem ou jogando mal desde que começou a aparecer com a camisa do Salzburg. Cara, é um negócio assustador, assim, e ao mesmo tempo não deveria surpreender tanto porque é um jogador muito jovem. Ele ainda vai, o corpo deixando, evoluir bastante, ele ainda vai adicionar novas dimensões ao próprio jogo, ele ainda vai criar mais qualidades, criar mais defeitos ou corrigir mais, dar uma
afinada, né? Uma refinada e uma afinada no próprio futebol. Mas, cara, o Haaland, ele tá parecendo, para além dos gols, ele tá parecendo um negócio meio imparável, assim. É doido ver como descansar faz bem, né? Ele, por conta da ineficiência da seleção norueguesa, ele não foi para a Euro, pôde descansar, pré-temporada completa e começa dessa maneira absolutamente chocante. Se eu fosse rival do Manchester City, eu estaria com medo. O Haaland agora tem 7 gols em 3 rodadas. Na Premier League são 69 jogos e 70 gols marcados. Pelo Manchester City são 102 partidas e 97 gols. E ele agora acumula 8 hat-tricks dentro da Liga Inglesa. Ele empata agora com Henry. Olha aí, ó, tô falando que estamos expulsando. Ele empata agora com o Henry, deixa eu diminuir aqui a luz, que tem 8 hat-tricks em 258 jogos, com Harry Kane, que tem 8 hat-tricks em 320 jogos, e com Michael Owen, que tem 8 hat-tricks em 326 partidas. O Haaland tem 8 hat-tricks em 69 jogos. Gente, é uma média de um hat-trick a cada 8 jogos e alguns quebrados. É um negócio que a gente nunca viu dentro do campeonato inglês, dentro da era Premier League. Então a questão não é se, é quando ele vai bater o recorde de 12 hat-tricks do Agüero. Antes dos 100 jogos, talvez? Já na próxima temporada, portanto? Cara, é muito, muito assustador. Isso aqui me deixou ainda mais chocado. Desde que ele chegou na Premier League, o Haaland, que começa a terceira temporada, né? Aqui no futebol inglês, ele marcou apenas 6 gols a menos do que o Everton nesse período. Um clube de futebol, em 2 temporadas e 3 rodadas, tem apenas 6 gols a mais do que um jogador. Isso diz muito sobre o Haaland e diz muito sobre o Manchester City, que faz o que faz nesse começo de temporada, que é estranho, porque o City está jogando bem e está voando, o que não é normal para o City, que geralmente começa meio devagar, e está dessa maneira sem Rodri e sem Foden. Repito, se eu fosse rival do Manchester City, eu estaria tremendo. Deixa eu falar rapidamente de um jogo que eu vi pouco, o empate do Arsenal, tropeço do Arsenal em casa, 1-1 diante do Brighton. A gente teve um lance capital para essa partida, que foi a expulsão do Declan Rice no começo do segundo tempo. 2 amarelos, o segundo é a grande polêmica, que levou o Mikel Arteta a reclamar bastante nas entrevistas pós-jogo. É a primeira expulsão do Rice na carreira, a primeira em 245 jogos na Premier League. Ele não só prejudicou o Arsenal nessa partida, a expulsão dele, como ele está suspenso para o North London Derby, na próxima rodada depois da volta da data FIFA, né? Arsenal e Tottenham, o maior clássico do norte de Londres, e aí o Rice está fora desse jogo, é um problemaço para esse Arsenal que já não tem o Merino, né? O Mikel Merino, mais uma vez um novo contratado do Arsenal se machucando. Tomara que não seja nada muito grave, mas o Arteta, a última vez que eu vi ele falando do Merino, ele fraturou o ombro no treinamento do Arsenal. Acho que foi num choque com o Gabriel Magalhães. Mas por que a expulsão do Rice é polêmica? Primeiro pelo lance em si, que eu entendo a reclamação, mas eu também entendo que na letra fria da lei era cartão amarelo para o Rice, porque ele decidiu dar um toquinho na bola e tomou a pancada do Veltman, mas foi o Rice que tentou retrasar e atrasar o início da partida. O Arsenal vencia por 1-0 até aquele momento. Mas eu vejo um lance pior no primeiro tempo, em que o João Pedro não levou o cartão amarelo. Ele dá uma bicuda quando a bola saía para um lateral para o Arsenal, ele dá uma bicuda e o árbitro não dá amarelo. Falta consistência. O João Pedro levou um amarelo já no fim da partida, então não sei se aquele amarelo teria forçado uma expulsão. Ele que faz o gol do empate do Brighton e começa muito bem essa temporada, né? Segundo gol seguido contra, mais uma vez, um adversário do Big Six, tinha marcado uma vitória contra o Manchester United e agora nesse empate com o Arsenal. Tá muito forte o João Pedro, né, cara? É outro jogador em comparação fisicamente mesmo e tecnicamente aquele que já começava muito bem
ia demonstrar muito talento no Fluminense, perdão. Mas, enfim, cara, eu sinto que existe uma sensação de injustiça desse Arsenal, mas no fim das contas, o tropeço é tão pesado você disputar contra o Manchester City a Premier League que você sente que perder 2 pontos na terceira rodada pode te custar o campeonato. Isso é desesperador emocionalmente, psicologicamente, tá, gente? Para finalizar rapidamente, é inacreditável o que o Everton fez e o que o Bournemouth fez também. 2 para o Everton, 3 para o Bournemouth. O Everton fez 2 gols no segundo tempo, num espaço curto, estava 2-0 com 12 minutos do segundo tempo. Perdeu a oportunidade de ampliar o placar e o Bournemouth diminuiu para 2-1 aos 42 do segundo tempo, empatou aos 47 e virou aos 51. É para matar qualquer torcedor, né? Assim, o torcedor do Everton não aguenta mais sofrer e, como eu previ no meu vídeo de projeções da temporada, eu imagino mesmo que o Everton vai brigar contra o rebaixamento mais uma vez e acho que dessa vez cai. Nunca um time chegou aos 42 minutos do segundo tempo vencendo por 2 gols na era Premier League e levou a virada. Gente, desculpa por um vídeo corrido, mas o foco era esse jogo aqui, esse atropelo do Liverpool. Parabéns ao torcedor dos Reds que está de maneira muito correta, feliz da vida. O próximo vídeo que vai sair ao longo dessa semana, né, nessa data FIFA, vai ser analisando a janela de transferências da Premier League, focando nas últimas negociações do último dia, principalmente, e de algumas não negociações também, mas olhando também para o macro de investimentos e quem gastou mais, quem gastou menos, enfim, vem um resumão da janela de transferências por aí, tá? Um beijo!